17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Meus queridos, no último domingo, se você esteve aqui, nós começamos a considerar o relato desse homem que corre e se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus. Nós vimos como esse homem possuía um status elevado, um status social elevado. Vimos como o texto destaca ainda que ele possuía riquezas. Ele era dono de muitas propriedades. Apesar disso, a reação ou a atitude dele ir e se prostrar diante do Senhor traduz-nos a ideia de que lhe faltava algo. Por isso ele vai e se ajoelha aos pés de Jesus. O status social que ele possuía, bem como os bens materiais que tinha, a sua riqueza, isso não lhe proporcionava plenitude. Sua vida ainda faltava algo. Nós então observamos que, na verdade, há no coração do homem um anseio por algo que ele mesmo não consegue explicar, mas atesta isso, seja de forma direta ou indireta, de que há um vazio dentro dele, algo que ele não consegue preencher por seus próprios esforços. Parece que esse vazio é de natureza impreenchível. As pessoas buscam preencher das mais diversas formas, mas são frustradas nessa busca. As pessoas presumem que bens materiais que possuem podem preencher esse vazio, ou um relacionamento, talvez uma casa, talvez as festas, talvez as bebidas ou as drogas lícitas ou ilícitas, e até mesmo as pessoas procuram numa espécie de ritual religioso preencher esse vazio, esse anseio no íntimo dos seus corações, mas não conseguem, ainda lhes falta algo. As pessoas não sabem, mas jamais encontrarão em outras fontes o preenchimento do que realmente necessitam. Tais fontes se limitam apenas a meros paliativos, que preenchem uma medida de satisfação limitada, que traz consigo a necessidade de uma repetição de sensação para prover um alívio da sensação aterrorizante que é o sentimento de faltar algo em suas próprias vidas. Então nós consideramos que o vazio que o homem tem em seu coração, ele é do tamanho de Deus, de modo que somente a presença dele é capaz de preencher. Deus criou o homem para realizar-se plenamente nele. Deus criou o homem para realizar-se na sua glória. E Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, daí esse senso de incompletude que o homem tem, de modo que ele só consegue ser preenchido quando ele desfruta de um relacionamento correto com Deus. Até então, o homem viverá sempre este senso de incompletude porque lhe falta algo, porque ele foi feito para realizar-se unicamente em Deus, de modo que nada nesse mundo pode corresponder com essa necessidade que o homem possui. E quando isso acontece, quando o homem passa a desfrutar de um relacionamento correto com Deus, tudo aquilo que ele vivenciou na dimensão de paliativos, de fontes alternativas ao anseio de seu coração, se torna agora sem valor. Se torna agora claramente perceptível, observável, porque os nossos olhos são abertos, de que tudo isso se limitava à esfera dessa vida.
E tudo que se limita à esfera dessa vida não pode traduzir ao homem o senso de completude. Então, quando o homem desfruta de um verdadeiro relacionamento com Deus, já não precisa das bebidas, já não precisa das drogas, já não precisa de ser lançado à prostituição, já não precisa das muitas farras, das muitas festas, porque ele já encontrou o que era necessário para preencher o seu coração, e agora tal pessoa tem sentido em sua vida. Sabe, e mesmo as coisas que são moralmente corretas, que alguns buscam, que empreendem forças, como que sendo usadas para satisfazer os seus corações, e não preenchem, agora essas coisas fazem sentido. As pessoas estão agora adquirindo bens, investindo em melhores recursos dos seus estudos ou outras coisas, mas não porque estas coisas traduzem sentimento de plenitude. Estão buscando para que através destas coisas Deus seja glorificado. Todas elas ganham status de secundário porque em primeiro lugar está Deus. É o alvo do pecador arrependido que teve o seu coração preenchido pelo Senhor. Todas as demais coisas são secundárias. As pessoas questionam a vida que nós desenvolvemos, nós que servimos ao Senhor. Questionam o estilo de vida que temos a partir do nosso encontro com Jesus Cristo. As pessoas não entendem como nossa vida pode fazer sentido, uma vez que não usufruímos dos prazeres que esse mundo traduz. Os prazeres que comumente são usados e apontados pelas pessoas do mundo como dando sentido às suas vidas, elas não conseguem entender como nós podemos viver dissociados daquilo que o mundo propõe para nos dar prazer. Elas não conseguem entender qual é o sentido da vida em seguir o padrão que as Escrituras requerem de nós. O seguir o ensino de Jesus, o viver aquilo que Deus estabelece na sua palavra. E alguns concluem claramente dizendo, bem, essa vida de crente não é para mim. Eu não quero abrir mão do que o mundo propõe. Como eu viveria sem a minha cerveja, sem o meu cigarro, sem a minha farra, sem as minhas festas, sem o sexo fora dos limites do casamento? Como eu poderia viver assim? E então as pessoas dizem, isso não é para nós. É que essas coisas vão à contramão do que Deus requer do homem e instrui em sua palavra. Então essas coisas já não fazem parte da vida daquele que teve seus olhos abertos para ser totalmente preenchido por Deus em seu viver. Essas coisas têm a marca do que é desagradável à presença do Senhor e longe de nós lançarmos mão daquilo que Deus abomina, que Deus diz em sua palavra que se constitui rebelião contra Ele. Na verdade, nós não precisamos dessas coisas para que nossa alegria seja estabelecida. Não precisamos porque a palavra do Senhor diz, dos lábios de Davi, no Salmo 16 e verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Uma tradução dinâmica desse texto seria, tu me mostras o caminho que me leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O preenchimento no coração do homem que tem o privilégio de desfrutar de um relacionamento correto com Deus, ele é pleno. Não há necessidade de irmos na direção daquilo que o mundo traduz como sendo fonte de felicidade, porque esta felicidade é efêmera, ela é passageira, ela não possui status de permanente, mas em Deus. Dele emana uma vida que jamais tivemos. Em contraste com o que esse mundo propõe, a natureza da vida que há em Cristo é abundante. Então, conhecer o Senhor e servi-lo é um privilégio inestimável, que só sabe o que realmente significa aquele que já se rendeu a Jesus Cristo. Este homem que corre e se ajoelha diante de Jesus tem uma necessidade. Ele não tem a devida compreensão da necessidade que tem, mas ele tem. Faltava algo em seu viver que talvez falte também a você. E é olhando para a vida deste homem que queremos fazer uma ponte, uma comparação com a vida de muitos que ainda hoje falta algo. De pessoas que estão tateando, que estão buscando em fontes diversas algo que possa dar sentido para as suas próprias vidas. Sabe, quando nós servimos ao Senhor,
A nossa alegria não está condicionada às coisas desse mundo, ainda que muito do âmbito dessa vida nos traga alegria, nos traga felicidade. Muito dessa vida nos traz uma vida de bem-estar material, quando gozamos de saúde, quando temos um emprego que possa nos traduzir o sustento necessário. Todas essas coisas são fontes de alegria. Nós somos cientes que a ausência dessas coisas, desses elementos, podem resultar em angústia, mas não se constitui a nossa fonte suprema. Na verdade, nas palavras do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, o gado do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta declara que todas as demais coisas são secundárias e ainda que elas se vão, nós ainda temos a nossa suprema fonte de alegria, que é o privilégio de conhecer e servir ao Senhor. Agora, de volta à narrativa desse homem que se aproxima de Jesus, nós vimos que ele faz uma pergunta que todos nós, ou todo pecador, em algum momento de sua vida deveria fazer. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que fazer para herdar a vida eterna? Eis a pergunta que esse homem dirige a Jesus. Aqui deixe-me destacar algo que Mateus, em sua narrativa deste mesmo episódio, nos acrescenta e que se constitui uma informação importante para entendermos a pergunta que esse homem faz. Segundo Mateus, na sua narrativa, esse homem perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mateus 19 e verso 16. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Se você atentar para o texto, deve observar que o entendimento que esse homem tem quanto à vida eterna é que para ele a vida eterna é algo que se pode alcançar, é algo que se pode conquistar, que se pode conseguir através de um procedimento que tenha a marca da bondade. Se eu sou bom o suficiente, eu posso alcançar o padrão, o patamar necessário para alcançar a vida eterna. E sabe, esse tem sido o engano de muitas pessoas. Pressupor que podem, por seus próprios esforços, alcançar a salvação, talvez não no sentido de desfrutá-la, isso é real segundo as Escrituras, mas no sentido de conquistá-la por meio de algum mérito pessoal. Ninguém pode conquistar a salvação com base no seu esforço, com base no que ele fez ou faz de bom. A ideia de muitos é fazer por onde merecer. Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Como se a vida eterna, como se a salvação fosse produto de um pagamento ou recompensa que Deus estabelece com base no que eu faço. Daí algumas pessoas dizerem: se eu merecer, Deus me coloca num bom lugar. Bem, eu estou fazendo por onde ir para um bom lugar. Para onde você vai quando morrer? Se eu merecer. Se eu fizer por onde? Se eu tiver desfrutado de uma vida aqui com a marca da bondade, eu terei o suficiente para ser considerado justificado, como se Deus fosse uma espécie de Papai Noel que presenteia no Natal aqueles que têm um bom comportamento durante o ano. É assim que alguns olham para Deus. O bom velhinho que presenteia no final do ano aqueles que têm um bom comportamento. Eu diria que você precisa entender que nenhum homem no mundo, por mais bondoso, generoso e gentil, e mesmo religioso que seja, pode conquistar a vida eterna. Nenhum homem, por mais bondoso, gentil e generoso que seja, pode conquistar a vida eterna por seu procedimento. Na verdade, o homem é incapaz disso. A vida eterna é fruto da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie.
A salvação é fruto da graça de Deus e não resultado do esforço ou mérito pessoal que alguém desenvolva por ter um correto procedimento. Na verdade, a salvação do pecador é resultado unicamente da graça de Deus, quando o Senhor livra o pecador daquilo que ele realmente merece, que é a condenação eterna. Ao invés disso, de Deus dar ao homem o que ele realmente merece, o Senhor estende a sua destra de graça, de misericórdia. Deus estende perdão de pecados. Ele propõe ao homem uma nova vida e, por fim, ele propõe a vida eterna, que é o privilégio de habitar com o Senhor num estado de gozo eterno, gozando da presença dEle, da plenitude da sua glória, o privilégio de estar na presença do Senhor para toda a eternidade. E tudo isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus no Calvário. A palavra que é traduzida aqui nesse texto de Efésios 2, versículo 8, por graça, ela aparece pelo menos 155 vezes no Novo Testamento, e dessas vezes Paulo é o maior contribuinte dessas ocorrências. Pelo menos 100 vezes a expressão graça esteve nos escritos do apóstolo Paulo. E para o apóstolo Paulo, a graça é a essência do ato salvífico de Deus mediante Jesus Cristo por meio da sua morte. É isso que é a graça de Deus derramada e estendida aos homens. É o ato salvífico de Deus através de Jesus. É Deus dizendo: eu estou pagando o preço dos seus pecados pelo sacrifício do meu filho. Em outras palavras, a graça diz respeito à salvação do pecador através da morte de Jesus, e esse ato salvífico partiu de Deus para o homem, sem qualquer contribuição do homem para tal. Deus não foi atraído por algo que o homem fez para que ele ministrasse a sua graça, como se houvesse da parte deste algum tipo de merecimento. Pelo contrário. Observe que, baseado nessa realidade de que o ato salvífico partiu de Deus para o homem, sem qualquer contribuição deste, é que chegou-se ao conceito da graça como sendo um favor imerecido, que traduz salvação do pecador através da morte de Jesus. Um favor imerecido, e esse merecimento da parte do homem de ser um receptor da graça de Deus, ele é evidenciado de forma mais clara quando se considera a posição que o homem ocupa. Efésios 2, versículo 1, Paulo diz: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais o são. Então o verso 4 tem uma adversativa que coloca o contraste da posição do homem e a misericórdia de Deus estabelecida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Bem, você não pode nada fazer, porque o que deveria ser feito já o foi. É graça. Deus entregando o seu próprio Filho. Eis a condição do homem morto em delitos e pecados, e através dessa condição, Deus estendeu graça. Foi assim que Deus fez comigo. Ele me encontrou na sarjeta do pecado, que é, pois, a condição universal do ser humano. Lançado, prostrado ao pecado. E o que ele fez? Ele estendeu graça. Estendeu a sua mão, me oferecendo perdão de pecados. E sabe de uma coisa? Eu nunca o busquei. Eu nunca o busquei em verdade para receber dele o perdão. E sinceramente, se dependesse de mim, eu nunca o faria. Minha vida sempre foi a contramão do que era a verdade da justiça que Deus revelou na sua palavra. Por mais religioso que eu fui, herança da minha família, eu sempre estive à contramão do que foi a justiça estabelecida de Deus em Cristo.
Eu pressupunha que o desenvolvimento da religiosidade que eu nasci e vivi era suficiente para me justificar. E fazendo isso, eu estava deixando de lado o que Deus proveu para a minha salvação, que não era baseado no meu esforço ou religiosidade, mas era baseado no sacrifício de Jesus. Sem graça, de modo algum, eu alcançaria perdão de pecados, bem como nenhum pecador. É isso que esse homem que corre e se ajoelha diante de Jesus precisava entender. Que não era o que ele fizesse de bom que culminaria no privilégio de ele receber a vida eterna. Que a vida eterna não era fruto de uma conquista, ele não poderia alcançar a vida eterna por meio do seu esforço pessoal, como alguns ainda hoje presumem alcançar. Em termos mais simples, eu preciso lhe dizer, não se engane em pensar que a sua moralidade correta. Você nunca matou, nunca roubou. Você vive de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Talvez você é uma pessoa que não bebe. Ou se bebe, você diz, é somente social. Eu não vivo me embriagando. Eu sou uma boa pessoa. Alguém pode então presumir que a sua correta moralidade lhe traduz esta segurança de viver fundamentado no fato de ser uma boa pessoa. Pois eu preciso dizer a você que, olhando para a sua vida, você jamais alcançaria o padrão requerido por Deus. Eu diria que a salvação é um presente. É o privilégio que Deus dá ao pecador de fazer deste um receptor, um depositário do seu amor. A vida eterna não é conquistada, ela é dada por Deus como um presente, recebida e desfrutada por pecadores como eu e você. Não pelo que fizemos, mas unicamente pela graça de Deus. Apesar de toda a bondade, generosidade, gentileza, religiosidade que o homem tem, ele jamais pode alcançar o padrão que Deus requer para que o homem seja salvo. Conta-se a história de uma mãe que chegou no quarto de uma criança e disse: minha filha, como o seu quarto pode estar tão bagunçado dessa forma? E a criança então segurou nas mãos da sua mãe e disse: mãe, meu quarto está bagunçado? Sim, está. E ela disse: espera aí que eu vou levar a senhora no quarto do meu irmão, que era o adolescente. E então levou a mãe lá no quarto do adolescente. E quando abriu a porta do quarto, misericórdia, estava terrível, 10 vezes pior que o quarto daquela criança. Então a mãe segurou na mão da sua filha e disse: filha, vamos comigo até ali. E a mãe levou aquela criança ao seu próprio quarto. E quando abriu a porta do quarto, o quarto da mãe estava impecável. Tudo no seu devido lugar. Aquela mãe estendeu o rosto, o olhar para a sua criança e disse: o padrão de um quarto arrumado não é o do seu irmão. Aqui é um padrão de quarto arrumado para você. Talvez você seja alguém que olha para a vida de outras pessoas e presume: eu não sou tão pecador assim. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu não sou como fulano, ou beltrano, ou cicrano, que faz isso ou aquilo ou outro. Eu sou uma boa pessoa. Eu preciso dizer a você que o padrão não é a pessoa que você vê e considera como estando em padrão mais abaixo do que o seu. O padrão para você ser aprovado por Deus, para conquistar a vida eterna com base em você mesmo, é Deus. Se sua vida tiver o padrão da santidade de Deus, então você pode ser salvo pela sua própria conquista, pelo seu próprio esforço. Do contrário, você precisa ser um depositário da graça dele, receber dele perdão. Não outras pessoas, mas o próprio Deus. E sabe, quando nós olhamos para o padrão de Deus, só nos resta uma conclusão: nunca podemos ou poderíamos atingi-lo. E Deus sabe disso. E sabendo disso, que jamais poderíamos alcançar o padrão que Ele requer, o padrão de sua santidade, Ele mesmo proveu o que era necessário.
Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. Deus nunca esperou que atingíssemos tal padrão, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, logo, nós somos incapazes. Não há nada em você, não há nada em mim, que a parte de Jesus Cristo me aprove diante de Deus, para eu desfrutar da vida eterna. Você pode distribuir, vender todos os seus bens e distribuir aos pobres. Você pode ser a pessoa mais gentil, generosa e bondosa desta vila. Ainda assim, o seu padrão estará bem aquém do que é a santidade de Deus. Sabe o que Deus requer? Ele requer que reconheçamos a nossa incapacidade. E que o reconhecimento de nossa incapacidade culmine num conduzir do nosso coração à dependência dEle. Ao reconhecimento de que, se não for a sua graça, nós somos incapazes. O único capaz de conquistar a vida eterna, quando morreu em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, Jesus Cristo. E não há outra fonte. Ele não o conquistou para Ele, Ele conquistou para nós. Ele morreu para nos dar a vida, mas aqui deixe-me acrescentar algo mais que está implícito na pergunta que esse homem faz. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você precisa compreender que esse homem era religioso e que ele estava envolvido em um engano que muitos ainda hoje estão. É o engano da confiança na religiosidade. Nós temos um homem que era religioso. Na verdade, esse homem já tinha um entendimento particular quanto ao que era necessário para herdar a vida eterna. E essa compreensão, esse entendimento particular, advinha da religiosidade que ele desfrutava. A pergunta dele não é inocente, não é desprovida de pressupostos. Ele chega diante do Senhor já com um pressuposto de ele mesmo ter a resposta à pergunta que ele fez. Esse entendimento vinha da religião que ele foi ensinado desde cedo. Então observe no texto que Jesus afirma que ele conhece os mandamentos. Jesus não faz um questionamento: você conhece os mandamentos? Para ele dizer sim ou não. Jesus afirma: conheces os mandamentos. E segue: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus confirma isso. E esse homem então afirma prontamente a natureza do seu conhecimento dos mandamentos. Você conhece os mandamentos: não faça isso, 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 isso. E esse homem diz: ó Jesus, tudo isto eu já tenho observado desde a minha mais tenra idade. Desde a minha juventude, mocidade, eu já observo esses mandamentos. Se ele estava testando Jesus, talvez ele esperava que Jesus respondesse: pronto, se você já conhece os mandamentos e já os observa desde a sua mais tenra idade, você já tem a vida eterna, uma vez que você guarda os mandamentos de Deus. Muito bem, meu jovem, você já tem a vida eterna, você não precisa mais fazer nada, você já observa os mandamentos. Na verdade, irmãos, apontar para os mandamentos era uma forma, ou foi uma forma de Jesus frustrar a compreensão que aquele homem tinha acerca da vida eterna. Jesus sabia que aquele homem era um daqueles que afirmava guardar toda a lei de Deus. Era um daqueles homens que confiavam na sua própria justiça pelo fato de observar, pelo menos numa dimensão externa, aquilo que a lei requeria, os preceitos da lei. E este homem estava como que seguro de que a observância dos preceitos da lei, na sua dimensão, no seu ponto de vista, era suficiente para justificá-lo diante de Deus. Logo, ele tinha a vida eterna. Ele queria uma ratificação, uma confirmação da parte de Jesus que ele tinha a vida eterna. Assim, Jesus estaria fazendo um teste com esse homem quando ele aponta os mandamentos. Jesus sabia que a resposta dele seria que guardava os mandamentos, porque ele era religioso. Mas Jesus vem então o desmascara dizendo que o amou e disse: só uma coisa te falta.
vai, vende o que você tem, distribua, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então venha e me siga. O que Jesus está fazendo aqui é denunciando o amor às riquezas que aquele homem tinha. Ele imaginava que estava guardando a lei, uma vez que não estava matando, uma vez que não estava roubando, uma vez que não estava dizendo falso testemunho de outras pessoas. Ele então estava guardando a lei, mas não percebia o lugar que suas propriedades ocupavam em sua vida. Ele não atentava de como as riquezas se constituíam um ídolo, um Deus em seu coração. Ele estava como que cego, observando uma dimensão de religiosidade, traduzida na observação dos preceitos externos da lei, como dando a ele confiança e segurança de que ele tinha uma vida aprovada por Deus. E sabe, há muitas pessoas vivendo nesta dimensão de fé. Se eu observo dados rituais religiosos, se eu atento para certas práticas de natureza religiosa, certas dimensões externas, eu já vivo uma dimensão necessária para ter um correto relacionamento com Deus. Logo, é bem provável que eu já tenha a vida eterna. E se eu tivesse a oportunidade de perguntar a Jesus, ou perguntar a Deus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, provavelmente Deus ou Jesus diria: você já está fazendo o que é necessário. Talvez era essa a compreensão que este homem tinha. Mas atente que ele não percebia o lugar que suas riquezas ocupavam em sua vida. O texto diz que, ao ser confrontado por Jesus, ele sai dali triste porque era dono de muitas propriedades. Ele sai triste porque Jesus tocou na ferida dele, naquilo que o impedia de verdadeiramente servir a Deus. E esse homem estava iludido, achando que guardava todos os mandamentos da lei. Oh, quantas pessoas enganadas pela religião. Pessoas que foram ensinadas que, se observarem certos rituais, estão fazendo o que é necessário para ter a vida eterna. Eu nunca matei, eu nunca roubei, não vivo falando mal da vida das pessoas, sou uma boa pessoa, guardo os mandamentos. Ora, a Bíblia diz que se alguém tropeça em um mandamento, tropeça em quantos? Todos eles. Quem tropeça em um mandamento, tropeça em todos. Deus não deu a lei para salvar o homem. A lei, na verdade, foi dada para denunciar o estado de separação entre o homem e Deus. A lei, pois, denuncia a incapacidade de o homem atingir o padrão de Deus. Assim, ao constatar que o homem por si não consegue guardar a lei, observando todos os seus preceitos, o homem deve ser conduzido à dependência da graça e dizer: Senhor, eu não consigo, eu não posso atingir o padrão requerido da tua santidade. Então deixe-me fazer aqui duas considerações importantes. Número 1, ao apontar para os mandamentos como resposta à pergunta desse homem, Jesus não está dizendo que é a observância da lei que salva o pecador. Jesus não está dizendo isso. O homem perguntou: que devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus diz: você conhece os mandamentos. E o que parece aqui, numa leitura por cima, é que Jesus está dizendo que para herdar a vida eterna, basta simplesmente alguém guardar a lei. Mas guardar a lei de forma perfeita é impossível. Então, novamente, ao apontar para a lei, Jesus quer mostrar para aquele homem que ele estava enganado de pressupor que a observava de forma plena ao ponto de ser merecedor da vida eterna. E uma prova disso, de que ele não observava, estava em seu coração, está rendido às suas propriedades e às suas posses. Ele amava as suas propriedades, de modo que não dispensava a natureza de amor cujo Deus era digno. Em segundo lugar, Jesus não está dizendo, nesse texto, que nós devemos vender o que possuímos e então sair distribuindo aos pobres para então segui-lo. Lembre-se, aqui é um teste. Esse homem não estaria disposto a seguir Jesus, deixando para trás tudo o que possuía, o que mostrava a natureza de um amor que não estava focado em Deus, mas nas suas próprias coisas, nas suas propriedades.
E sabe, queridos, quantas pessoas estão amarradas às coisas desse mundo? Quantas pessoas não estão dispostas a abrirem mão do que este mundo traduz a elas de prazer para pertencerem unicamente ao Senhor e segui-lo para todo sempre? Para esse homem eram as suas propriedades. Mas há outros que não seguem Jesus porque não querem deixar a bebida, porque não querem deixar a farra, não querem deixar os prazeres que este mundo propõe. Observe que esse homem corre, ele se ajoelha diante de Jesus, mas ele não estava disposto a segui-lo, porque o seu coração estava nas suas riquezas. Você sabe o que falta em seu viver. Você sabe o que ainda lhe amarra nesse mundo. Você sabe o que tem lhe prendido ao ponto de você não dispor-se a seguir o Senhor. Você sabe aquilo que lhe amarra, que lhe detém, que lhe deixa constrangido, apesar de você saber que seguir Jesus Cristo é o caminho que você precisa trilhar. Você não o faz, porque talvez a exemplo deste jovem rico, você está amarrado a alguma coisa que este mundo lhe oferece. Talvez a exemplo desse homem você tenha confiado no caminho da religião, de que observar certos ritos tradicionais herdados da sua família é suficiente para você. Saiba que nessa forma de caminhar, você está enveredando por um caminho de muitos que dá a Deus o seguinte recado: eu não vou seguir o que o Senhor estabeleceu para ser a justiça que me é necessária, mas eu vou seguir os meus próprios caminhos, e no final eu serei beneficiado pelo meu esforço. Eu entrarei no céu com base nos meus méritos, nas conquistas que eu alcancei. Esse é o engano traduzido das religiões. O que tem amarrado você? Para aquele homem eram as suas propriedades. Ele, ao ouvir Jesus dizer, vá, venda o que você tem, distribua aos pobres, então venha me seguir, ele saiu dali contrariado. Eu pergunto, o que tem contrariado você? É o seu apego à tradição religiosa? Paulo disse em Romanos capítulo 10, versos de 1 a 3, irmãos, o desejo do meu coração e a súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, pois dou-lhes testemunho de que eles têm zelo por Deus, não porém com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, se sujeitaram à sua própria justiça. O que tem lhe prendido, o que tem lhe contrariado, seria medo de desagradar os seus familiares? Em Lucas 14, verso 26, Jesus disse, se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, filho, filha, esposo e esposa por mim, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus, porque você tem medo do que o seu esposo vai falar. Você tem medo do que os seus pais vão comentar. Você tem medo do que a sua família vai dizer. Talvez você teme o que os seus colegas vão dizer, porque vão zombar de você. E isso tem contrariado a sua vida para servir ao Senhor. O que deixa você contrariado? Seriam as coisas deste mundo? Realmente as coisas deste mundo são incompatíveis, ou os prazeres propostos por este mundo são incompatíveis com a vida de alguém que serve a Jesus. Tiago 4, versículo 4, Tiago diz, infiéis, porventura não compreendeis vós que a amizade do mundo se constitui inimiga de Deus? Aquele, pois, que se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. João, em 1 João 2, versículo 15, diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, o amor de Deus não está em você. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí tem crente que quer viver com um pé lá e um pé aqui. Nem vive plenamente para a glória de Deus no âmago da comunhão da igreja. Nem vive desfrutando da plenitude do que o mundo oferece. E quer um conselho? Vá para o mundo. Vá para o mundo. Porque o amor de Deus não está em você que ama as coisas do mundo. Mas aquele que faz a vontade do Pai, João diz que permanece eternamente. O que te deixa contrariado?
Seria um medo de não conseguir servir a Deus e alcançar o padrão que Ele requer? Deus não chama você para que você alcance um padrão para ser aprovado por Ele. Ele chama você em graça e dará a você o que é necessário para ser um discípulo dEle, quando você responder em fé e obediência à mensagem do Evangelho. O que você precisa fazer? Tão somente hoje mesmo vir a Jesus, respondendo em fé e obediência a esta mensagem, dizendo: Deus está falando ao meu coração e eu preciso entregar a minha vida a Ele, porque eu não tenho condições de alcançar o padrão necessário para ser salvo. Então Ele dará a você segurança, Ele dará a você a segurança requerida, a plenitude necessária para que você seja plenamente satisfeito nele e concluir que agora ou a partir de agora tem o que lhe faltava. Ainda lhe falta algo. Um correto relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. A vida eterna que só Ele pode dar a você. É isso que falta em seu viver para você ser plenamente satisfeito em Deus e viver para a glória dEle. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te louvamos, ó Senhor, porque a mesma, por meio do teu Espírito, abre o nosso entendimento, para compreendermos a posição que ocupamos diante do Senhor, miseráveis pecadores, indignos da sua graça, mas o Senhor nos abençoa, fazendo de nós depositários do seu amor, da sua graça, um presente imerecido o Senhor nos concedeu. Que faremos de bom para herdar a vida eterna? Na verdade, o Senhor fez o que era necessário para que tivéssemos a vida eterna. O Senhor entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E por isso nós te louvamos e te bendizemos. E esse texto, Senhor, nos diz sobre como precisamos depender unicamente do Senhor e não em nossos próprios méritos. Nós oramos agradecidos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes, dizer que são muito bem-vindos entre nós, volte em outra oportunidade. Nós nos reuniremos na quarta-feira, permitindo o Senhor em nosso culto de oração e meditação na palavra do nosso Deus. No domingo pela manhã, 8 horas, temos a nossa escola bíblica, que graças a Deus hoje tivemos abertura, foi um tempo maravilhoso e queremos aproveitar esse tempo de ensino. Graças a Deus, alunos de todas as classes comentando o tempo bom que tiveram. Que bênção! Então, se você não tem vindo, é crente, não tem vindo para a escola bíblica, você tem perdido de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, domingo, 8 horas da manhã, temos escola bíblica. À noite, às 19h30, 7h30 da noite, um culto semelhante a este, até o dia que o Senhor nos permitir. Tenham todos uma excelente noite na presença do Senhor. Nós vamos encerrar esse tempo aqui cantando, enquanto o Ministério do Louvor estará